Olá, hoje no nosso CountryCast vou entrevistar Dr. Fernando Cruz. Mas antes de começar a nossa entrevista, precisamos agradecer o nosso patrocinador, o Sport Bar, restaurante do Country Club Valinhos. Você que vem para o nosso clube, vem experimentar as nossas pizzas recheadas, as porções, pratos executivos e aquela cervejinha gelada. E lembrando que aos finais de semana também a gente tem as delícias do buffet por quilo. Restaurante, lanchonete, Sport Bar. E agora, a nossa entrevista com o Dr. Fernando Cruz, palestrante, médico e vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clube. Fernando, agradeço a sua presença em nome do Country Club. Seja bem-vindo. Muito obrigado, César. Eu quero agradecer ao convite de estar nesse clube tão prestigiado aqui da região e especialmente a cada um de vocês que estão nos assistindo. E espero que vocês aproveitem bastante as informações de hoje. Obrigado mais uma vez. Então vamos lá. Você é médico antes de ser gestor e conta um pouquinho como que iniciou a sua carreira, se você na família, os pais, alguém tem medicina, como que começou, quem que incentivou? Na verdade foi uma situação interessante porque eu sempre soube que eu queria ser médico de criança. Na época eu nem conhecia a palavra pediatra. Por quê? Porque eu sou filho de uma família de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil em 1950 e eu sou o primeiro de uma família de 5 irmãos. Então, naquela época, quando os meus irmãos ficavam doentes, era muito comum chamar o médico em casa. E eu lembro que um determinado inverno gaúcho, a minha irmã de 1 ano de idade, bebê ainda, teve uma laringite, que eu vim a saber depois o que é isso, mas é uma situação muito angustiante para os pais, porque a criança fica com falta de ar, tem dificuldade de respirar, e é um quadro que assusta. E a minha mãe chamou o médico naquele clima de agitação, e eu vi que quando aquele médico chegou, colocou a minha irmã no chuveiro para aproveitar aquele vapor, que era uma coisa que se usava na época, em questão de meia hora, todo aquele ambiente na minha casa estava tranquilo. E eu pensei assim, poxa, como esse médico chegou aqui em casa, aquele ambiente tumultuado, de angústia, ficou tudo tranquilo, ele foi embora, minha irmã dormindo, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu já tinha meus 13, 14 anos, né? Então eu já vou ser médico de criança, né? E depois, mais tarde, na minha adolescência, ainda li um livro, eu sempre gostei muito da leitura, e li o livro A Cidadela, de A.J. Cronin, que é um clássico da literatura, que conta a história de um médico na Inglaterra, filho de um minerador de carvão, que deixa a alta sociedade e se dedica à medicina nas pequenas cidades. E aquilo me inspirou, assim, me reforçou a ideia. Então, quando eu fiz o meu vestibular, eu não fiz vestibular para medicina. A rigor, eu fiz vestibular para pediatria. E foi muito interessante, porque durante a faculdade, os meus colegas, eu não sei se eu faço ginecologia ou vou fazer traumato, as dúvidas eram assim, cirurgia cardíaca ou dermatologia. E eu sempre, no primeiro dia de aula, eu vou ser pediatra. Eu já tinha aprendido qual era a especialidade. Então, foi uma influência, assim, da minha vida mesmo, que aflorou aquilo em mim cedo, não tinha nenhum parente médico, nada que me inspirasse. Foi a situação familiar, aquela tranquilidade, e foi o que eu procurei fazer nesses mais de 40 anos de medicina, aí, atender as crianças e tranquilizar os pais, né? Só quem é pai, né, sabe a angústia de ver uma criança doente, né, numa situação de impotência. Foi assim, mais ou menos, que eu entrei para a medicina, né? Sim. E hoje ainda está exercendo a profissão? Sim, eu ainda botei um prazo para mim, né, até o final deste ano. Eu já fechei a minha clínica privada, já estou aposentado em 2 serviços públicos e fazia um plantão ainda, porque não me deixavam sair. E eu dizia, mas o mês que vem eu saio, o mês que vem eu saio. Mais um mês, doutor, só mais um mês. Mas eu não posso, estou cada vez mais envolvido com os clubes, né? Isso me toma tempo. E também estou ficando cansado, são 42 anos, né, de prática, sempre com um plantão. Então, eu tenho esse plantão no Hospital de Emergência Pediátrica e, no final do mês, eu encerro definitivamente a minha carreira de médico. Vou ser pediatra nas horas vagas, como eu digo só, né? Muito bom. E aí, hoje, você está como vice-presidente
da Confederação de Clubes. Isso. Como é que foi essa passagem de Também, médico para o esporte? Ela também foi gradual, Eu conheci a Sojipa, tem uma história interessante também, que nessa vinda para o Brasil dos meus pais, a minha avó materna, quando chegou ao Brasil, foi para uma região de Porto Alegre, muito próxima da sede da Sojipa, que não era onde é agora a Sojipa, era mais central, uma região mais central. E a atividade que a minha avó materna conseguiu foi de cozinheira na Sojipa. Então, eu conheci a Sojipa com 7 anos de idade, levada pela minha avó, lá naquela sede. O tempo passou e, durante a faculdade, eu conhecia a minha atual esposa e ela era sócia da Sojipa. E eu tive que me associar à Sojipa para poder acompanhá-la no clube. Eu morava totalmente longe da Sojipa. A Sojipa na Zona Norte, eu morava na Zona Leste, em Porto Alegre. E então eu fiz o que tinha na Sojipa, que era o sócio universitário, que eu estava fazendo a faculdade de medicina, e a gente tinha uma taxa mais acessível, a gente estudante, né? E, então foi assim que eu entrei para a Sojipa. E depois, a partir dos anos 90, comecei a frequentar como sócio e fui sendo convidado para participar de atividades. Acabei sendo convidado para ser diretor social uma época, depois vice-presidente. E aí cheguei a presidente da Sojipa. Uma situação até que eu coloco no meu livro recente, que é a de que eu fui vice-presidente de uma pessoa que me influenciou muito em liderança, que é o Fernando Becker, meu xará. E depois, quando eu fui ser presidente, eu convidei a ele para ser meu vice-presidente e ele, surpreendentemente, não para mim, porque eu conhecia, ele aceitou. Depois de ter sido presidente, ele foi, e eu vice dele, ele foi meu vice e eu presidente. E eu sempre brinco com ele que o vice-presidente, que eu ganhei dele nisso, a única coisa que eu superei ele, porque o meu vice-presidente era muito melhor que o dele, né? Então, essa é a brincadeira que eu faço com ele até hoje. E quando eu exerci a presidência de 2006 a 2009, ao terminar, eu comecei a frequentar o CBC como presidente da Sojipa, e em 2009, terminando meu mandato de presidente, eu fui convidado pelo Arial para fazer parte, então, da Confederação Brasileira de Clubes. Aí as coisas foram evoluindo e chegamos até hoje, que a minha principal atividade agora passa a ser a gestão esportiva, né? E muito eu aprendi nos clubes, né? E com as pessoas. Tive a sorte de ter grandes líderes e ter liderei equipes fantásticas também. E isso que me levou para esse caminho. Hoje, praticamente, então, eu estou me dedicando só à gestão esportiva. E, de certa forma, é uma coisa que me agradou muito, porque eu, durante muitos anos, eu dizia assim, eu sempre pensei que eu trabalhava com saúde, mas, na verdade, eu trabalhei mais com doença, né? Apesar de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, né? Na pediatria, a gente faz a puericultura, mas como plantão de emergência, basicamente, se lida com doença. E o esporte me deu a oportunidade de trabalhar com saúde, com prevenção. O esporte proporciona isso, né? Então, eu me sinto um afortunado porque eu continuo trabalhando com desenvolvimento de pessoas, continuo, a rigor, com saúde, porque estou trabalhando com esporte, né? Que é muito mais ligado à saúde que doença, né? Sim. Então, essa é, em resumo, assim, a minha trajetória, né? E esse tempo de experiência no clube, né, no Sojipa, de Porto Alegre, como que você vê essa mudança? Porque há uns anos, uns 30 anos atrás, mais ou menos, o clube ele era um clube... as pessoas iam mais para o clube para a parte social, fazer o seu churrasco, frequentar uma piscina. E hoje o clube se transformou, vamos chamar assim, em pequenas academias. As pessoas estão preocupadas com as atividades. Isso. Como que o senhor vê essa mudança também? Eu acompanhei essa mudança, de certa forma, né? Porque nesse período, logo que eu comecei a frequentar o clube, de uma maneira geral, especialmente na classe média e média alta, o associado ao clube, a gente se associava a um clube muito também em busca de um certo status social. Era símbolo de status. Então, as pessoas que tinham mais condições até eram sócias de 2, 3 clubes, porque aquilo dava um certo status. A pessoa, não, eu sou sócio do clube tal, né? Sou sócio de tal clube. Mas as pessoas não tinham essa noção de como se fosse serviços, né, de atividades, especialmente ligado à prática esportiva, a não ser os atletas. E isso é, de certa forma, um pouco paradoxal. Se a gente for ver a criação dos clubes no Brasil, que remonta lá ao início
do século XX, final do século XIX, os clubes foram formados por imigrantes que queriam se lembrar das coisas da sua terra natal, mas basicamente em busca de uma atividade. Então, a Sojipa Sojipa quer dizer Sociedade de Ginástica Porto Alegre, mas o nome original da Sojipa era Sociedade de Ginástica, em alemão, porque eu não sei a palavra. Tá? Isso é até um parênteses interessante. Eu, até hoje, em 154 anos da Sojipa, eu sou o único presidente da Sojipa que não tem origem alemã. Até hoje eu me pergunto o que um português está fazendo lá num clube alemão, mas aconteceu. Então, mas era isso mesmo, né? As pessoas procuravam, inicialmente em busca de status, depois em busca de atividades sociais, os bailes, as festas. A Sojipa trouxe para o Brasil a Oktoberfest, pouca gente sabe disso, a Oktoberfest se espalhou por todo o Brasil, alguns acham que foi em Blumenau, mas não foi. A Sojipa, em 1911, um grupo de imigrantes que estavam lá, criaram a Oktoberfest, porque eram os 100 anos da festa de casamento do rei da Bavária, Ludwig, que foi em 1810. Então, em 1910, os imigrantes fizeram a Oktoberfest, que foi a primeira no Brasil. Depois ela se espalhou, tomou outras proporções, mais de espetáculo, mais comerciais, mas a origem continua lá na Sojipa, não esqueçam disso. Então, hoje, realmente, o associado busca muito o serviço. Né? E a escolinha para botar os filhos, a aula de inglês, até a academia, que é muito procurada, né? E a prática esportiva ficou assim, quase relegada a um segundo plano. Né? E isso é paradoxal, porque os clubes nasceram em busca do esporte, né? Os nomes dos clubes todos remontam ao esporte, né? Flamengo, Futebol e Regatas, Clube de Regatas do Botafogo, e menos fazem, tem, né? Ainda tem, mas o futebol acabou tomando conta de alguns clubes, mas o clube nasceu voltado para o esporte, né? Com o nome, né? O nome da modalidade. Já trazia com o nome da modalidade, né? Associação de Tiro, né, da região tal, e assim por diante, né? Mas hoje houve esse viés realmente que o associado busca o serviço, ele quer um serviço, ele se sente um comprador de um serviço e exige como tal, né? Eu tenho duas perguntas agora, eu não sei qual que eu faço primeiro. Sim. Se você fala para mim sobre a sua passagem como presidente do clube e trouxe uma medalha olímpica. Sim. E essa comparação da escolinha com a equipe de treinamento. Como é que é isso para administrar o clube ali? Então, eu misturei essas duas perguntas e, por favor, ajuda a gente. Quando eu assumi a Sojipa em 2006, a prioridade não era um esporte, conquistar uma medalha olímpica. A Sojipa já tinha uma certa relevância no judô, porque a gente tem a felicidade de ter um treinador lá há mais de 30 anos, que é um dos expoentes no Brasil, que é o Kiko, né? Pouca gente sabe que o nome dele é Antônio Carlos. Se eu falar Antônio Carlos, ninguém conhece, tem que ser o Kiko, né? E quando eu assumi em 2006, a prioridade não era essa, mas aí até havia um certo receio no clube, porque eu tinha sido vice-presidente social. Então, o pessoal do esporte pensava assim, depois me contaram isso, né? Na época, quando eu assumi, ninguém me falou isso. Eu descobri depois. Mas dizia assim, mas botar de presidente agora, um português, ele não é alemão, é médico, pediatra e da área social, acabou o esporte na Sojipa, né? Vamos botar um médico, né? Só que assim que tem essa, vamos dizer, esse estereótipo, né, de ser uma pessoa de alto nível social, e são trabalhadores comuns da saúde, né, com todos os problemas que todos têm. Mas, enfim, achava que o esporte não ia ter vez na Sojipa. E um gestor do esporte, por isso que eu acho importante que o clube, além dos seus dirigentes não remunerados, abnegados, que são fundamentais, tenha também um corpo diretivo, um corpo profissional de gestores preparados. E me apresentou, doutor Fernando, a gente quer fazer o projeto olímpico. Fizemos aqui, tem esses patrocinadores aqui, potenciais, levar 4 atletas para Londres e trazer uma medalha. Aquilo era uma coisa assim altamente desafiadora. Eu analisei o projeto, então vamos fazer esse projeto sim, vamos lá. Onde é que a gente tem chance? Vamos focar onde a gente tem chance. É atletismo e judô.
E aí aconteceu uma coisa muito interessante também, que a gente, para fechar a nossa meta de partir para Londres, precisava da quarta modalidade. Nós tínhamos em esgrima, o judô e atletismo. E aí a gente tem que ter um pouco de sorte na vida também, né? Mas a sorte só beneficia quem está preparado, né? Então apareceu na Sojipa lá um menino que dizia assim, olha, eu sou um aficionado do tiro com arco e treino em casa, moro em Canoas, uma cidade pertinho de Porto Alegre, do lado de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, e eu fico treinando lá com as minhas flechas, os vizinhos reclamam que flecha para cá, flecha para lá. E será que eu tenho um lugarzinho aqui na Sojipa que eu possa treinar? Aí eu falei, veio direto, pediu para falar com o presidente, eu chamei o meu gestor de esporte, viu esse camarada aí, se ele atira flecha direito mesmo, vamos ver o que é. Aí, olha, esse cara tem índice bom. E não é que ele conseguiu se classificar e nós fechamos a nossa meta de 4 modalidades e faltava só a medalha, né? E aí, então, para nossa felicidade, eu fui o primeiro presidente em 154 anos de existência da Sojipa, hoje, no mês de agosto, completou, no último mês de agosto, a conquistar a medalha. Hoje nós temos são seis medalhas olímpicas, né? Então a gente está numa situação, e fora campeonatos, que o judô seria o carro-chefe da Sojipa hoje e tem tradição assim, muito grande. Mas já passando para a segunda pergunta, realmente não foi fácil, porque o associado, a gente conversava até antes, assim, aqui informalmente, no caminho para cá, né? O associado do clube, ele quer o serviço, ele procura o clube porque ele quer jogar futebol, ou quer ir na piscina, ou quer nadar. Então, não é como o futebol profissional que a gente tem torcedor, né? Se o time de futebol, vamos usar aqui o nosso vizinho aqui de Campinas, que me ocorre agora, do Guarani contratar o Neymar, eu tenho certeza que vai encher Viracopos para receber torcida do Guarani recebendo o Neymar para jogar no Guarani, né? Agora, se o Country Club, o Country aqui de Valinhos, né, trouxeram um atleta de judô aqui, de expressão, vamos dizer, olha, o Daniel lá da Sojipa, medalhista olímpico na última Olimpíada, se mudou para São Paulo, quer treinar agora no Valinhos. Vai ter algum sócio que vai reclamar, quem é esse menino ali, gaúcho, que chegou aí, eu há 40 anos que eu estou nesse clube aqui, quase desde a fundação, e sempre que eu treino aqui tal dia, agora não pude treinar na academia, porque tem um camarada lá no meu aparelho predileto de musculação, está lá, mas esse aí é um campeão medalhista olímpico, eu quero fazer a minha musculação na hora que eu quero. Então, a estratégia que eu usei, primeiro foi de mostrar para o associado, fiz isso no conselho, levei o atleta, primeiro medalhista olímpico, levei ele no conselho deliberativo, contei a história, como é que a gente tinha chegado ali, e mostrar que, graças a isso, o conselho deliberativo, como de qualquer clube, é feito por pessoas maduras, né? Mas eu disse, olha, os filhos de vocês, ou os netos de vocês, têm um tatame na escolinha de judô de primeiro mundo, porque nós temos um medalhista olímpico. Vocês caminham numa pista com todo o conforto, e não mais naquela pista antiga que a gente tinha na Sojipa, de carvãozinho. Não sei se chegou a ver esse tipo de pista. Sim, sim. Que a gente chegava em casa, a mulher dizia, tira o tênis, nem entra em casa com essa meia e esse tênis, né? Aquele carvão. Vocês correm numa pista com certificação internacional, porque temos atletas. Se não tivesse atletas, a gente não teria condição de ter isso. E agora, então, com os recursos que tem de incentivo, do governo federal e mais especificamente com o CBC, agora o clube pode se tornar totalmente independente. Vários clubes no Brasil passaram da condição de só fazer esporte se tivesse o recurso. Eu falo muito da Sojipa porque é um clube que eu conheço bem, e hoje o esporte de alto rendimento na Sojipa, por exemplo, é totalmente autossustentável, quer por patrocinadores, quer por subsídios de incentivo fiscal e do próprio CBC. Então, tem que mostrar para o associado que o benefício final, lá na ponta, o associado é que vai usufruir dos benefícios que um atleta traz para o clube, né? Então, acho que isso cabe ao papel do dirigente, né? Fazer esse papel de mostrar aos conselheiros e ao seu associado que o atleta não é um competidor dele, e sim alavanca muito o benefício para o associado no sentido de equipamentos, materiais, e fora que o intangível, que é um nome para a cidade, um nome para o clube, isso traz vantagens para todos os envolvidos, né? Então, acho que o caminho é esse, né? Sim. Hoje, o Comitê Brasileiro de Clubes
A palavra está correta? Comitê ou confederação? O Comitê Brasileiro de Clubes, que é o nome atual, ele nasceu como confederação. Era uma entidade, então, ligada a defender os interesses do segmento clubístico, como dissídios coletivos, leis de incentivo, de isenções de IPTU, por exemplo, uma série de coisas que preocupam os clubes, relação com economatos, relação com ECAD, uma coisa que sempre foi o fantasma, né, de todo dirigente de clube. E com o passar dos anos, por um movimento acontecido há mais de 20 anos atrás, nós começamos a nos preocupar com a formação de atletas, que isso é um outro capítulo, né? A formação de atletas no Brasil. A gente sabe que países como os Estados Unidos, por exemplo, a formação de atletas é feita nas universidades, né? E é uma maneira até, é vista até pela população americana como uma maneira de o americano, o cidadão comum, ter acesso ao estudo, que o estudo superior nos Estados Unidos é caríssimo. Eu me lembro que uma visita, uma vez, um pai me disse assim, sabe que um brasileiro que estava viajando comigo, sabe que nos Estados Unidos, quando nasce o bebê, aquela cena do pai no vidro, assim, olhando para o bebezinho dele, né, no berçário, o primeiro pensamento do pai é assim, como é que eu vou botar esse guri na faculdade, na universidade, né? E o esporte se mostrou um caminho para isso, né? Então, nos Estados Unidos, o esporte é feito tendo como base as escolas e as universidades. Os países, vamos dizer, da antiga cortina de ferro e alguns ainda mais, vamos dizer, sem entrar aqui em mérito de ideologia política, mas é a maneira que eles encontraram. Então, alguns países desse modelo que era a União Soviética, a Alemanha Oriental antiga, Cuba, ainda até já diminuiu isso, o Estado se encarrega da formação dos atletas, né? O Estado é que forma os atletas como uma maneira de divulgar o seu país e a sua ideologia. Mas no Brasil, seguramente no Brasil, quem tem esse papel são os clubes. Os clubes sociais esportivos é que são os responsáveis pela formação dos atletas. E, felizmente, o governo reconheceu isso e passou, então, a Lei Pelé a ter 0,5% da arrecadação das loterias para o nosso comitê distribuir isso através de projetos para os clubes. Então, a formação de atletas agora, além de ser reconhecida como legítima, tem esse apoio do comitê. E aí, como passou a fazer parte do Sistema Nacional do Desporto, foi quase que natural, porque ele se equiparou ao Comitê Olímpico do Brasil e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, nada melhor do que ser Comitê Brasileiro de Clubes. E é essa a razão da origem do nome que hoje nós usamos. E hoje o Comitê Brasileiro, quais os benefícios que ele traz para o clube a respeito da filiação, quais as etapas que o clube precisa passar? A primeira coisa que a gente tem que entender, e os clubes também, é que o Comitê Brasileiro de Clubes ele não é um órgão de distribuição de recursos, como se poderia pensar assim, numa análise mais superficial. O Comitê Brasileiro de Clubes ele tem um programa de formação de atletas estruturado, né? Então não é simplesmente um repasse de valor. Então esse programa de formação ele é estruturado em 3 eixos, que segue a lógica da formação de atletas assim, em linhas gerais. O primeiro eixo é materiais e equipamentos. Para quem não está assistindo e possa ficar em dúvida, os materiais são os uniformes, as bolas, alguma coisa de remos, enfim, são coisas teoricamente perecíveis. Os equipamentos são coisas bens mais duráveis, é uma piscina olímpica, uma pista atlética, uma quadra, né, o piso de uma quadra de tênis ou multiesportiva, então equipamentos de musculação, né? Então, materiais e equipamentos é o primeiro eixo. O clube recebe recursos e compra, então, materiais e equipamentos, que podem ser usados pelo associado também, dentro daquela linha que eu disse. Vocês têm uma musculação que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, do Country, uma musculação que se vê em poucos lugares do Brasil, de primeiro mundo, tanto em dimensões como em equipamentos, estão de parabéns, é uma belíssima academia. Obrigado. E quem usa essa academia? Só os atletas? Não, nós vimos lá, tinham os atletas de vôlei treinando e, ao mesmo tempo, chegando os associados
para fazer a sua musculação. Então, esses materiais e equipamentos não são exclusivos para o uso de atletas, eles podem ser usados pelos associados. O mesmo vale para a piscina, o mesmo vale para as quadras, para as pistas, né? Então, esse é um argumento. Primeiro eixo, materiais e equipamentos. O segundo eixo, ele é de recursos humanos. Então, o CBC repassa recursos para os clubes e esses clubes podem remunerar a sua equipe técnica, preparador, fisioterapeuta e, inclusive, até um gestor técnico, porque o acompanhamento desses resultados e também a prestação de contas requer uma expertise específica e, muitas vezes, o clube não tem essa pessoa, até para fazer os projetos. Logo no início, a maioria dos clubes contratava uma pessoa e essa pessoa trabalhava para 5, 6 clubes e fazia os projetos. Não funcionou muito bem, porque era aquela coisa por demanda, entrega o tema de casa e vai embora. Então, a gente sempre estimulou que o clube tivesse o seu próprio gestor. E, para isso, até os recursos agora cobrem esse salário desse gestor também. Então, o segundo eixo, recursos humanos. E o terceiro eixo, né, a gente não pode imaginar formação de atleta sem a competição. A competição é que vai mostrar, então, os resultados. E esse terceiro eixo com os campeonatos brasileiros interclubes, em que o clube recebe, aí não mais o recurso, mas recebe o benefício direto. Esses recursos são executados pelo CBC, que compra, adquire as passagens aéreas, e agora nós estamos a questão de um mês com um sistema único no Brasil, talvez só tinha sido usado por uma entidade do governo, que nós compramos as passagens diretamente das companhias aéreas. Então, nós não temos mais a necessidade, como se tinha antes, até para a prestação de contas, de ter uma agência intermediária. Então, nós abrimos um credenciamento, temos aí as 3 principais companhias aéreas do Brasil credenciadas e as passagens são adquiridas diretamente da companhia aérea, o que favorece que a gente faça eventuais trocas, porque a gente sabe, nós estamos lidando com esporte, a gente marca um campeonato lá para fevereiro e bota lá o número de atletas, aí o atleta número 5 se machucou, tem que substituir por outro. Então, isso numa situação normal de troca de passagens, envolve taxas e uma série de transtornos. Então, esse é o terceiro eixo, as competições em que o clube recebe passagem aérea e estadia para a sua equipe técnica, arbitragem e atletas. Esses 3 eixos. É claro que, como a gente tem 2 formas de fazer isso, ou o clube recebe o recurso ou recebe o benefício, que é as passagens e estadia, o clube tem que estar estruturado minimamente e não são nem diretrizes do CBC, faz parte da legislação atual. O clube, para receber recurso público e qualquer entidade, ela tem que demonstrar que tem independência financeira, ou seja, aquele recurso não vai fazer o clube funcionar. O clube funciona sem aquele recurso. O recurso é específico para a formação. Então, por isso que o CBC tem que cobrar uma mensalidade, como qualquer associação, ela vive dos seus associados. O CBC é uma entidade privada, associativa, por isso vive de contribuições de seus associados, como os clubes são entidades privadas, associativas, que demonstram a sua capacidade financeira. E, então, ele comprovando isso, ele recebe os recursos públicos, então, senão ele não pode receber recurso público. O clube, ao se vincular, que é a primeira categoria, ele tem acesso a participar de todos os congressos que o clube faz, geralmente é um congresso grande por ano, depois tem mais um seminário de formação, e, para além disso, ele recebe toda a orientação para que ele avance de categoria. Ele começa como vinculado. Ele tem direito, então, a participar dos campeonatos, porque aí ele não recebe o recurso, ele recebe o benefício. O CBC adquire as passagens, então ele tem que ter, assim, minimamente só algumas condições, que precisa só ter a sua ata, seus estatutos registrados, aquela coisa que qualquer clube tem já elaborado. A condição de filiado primário já permite que ele receba recursos para adquirir os equipamentos, né? E então, na condição de filiado pleno, esse clube tem a vantagem, então, de receber todos os benefícios, materiais e equipamentos, pode receber, então, os recursos para pagar suas equipes técnicas e, é claro, participar dos campeonatos. Então, isso é uma série de etapas que o CBC ajuda o clube a vencer essas etapas. Basicamente, são documentações, a certificação da Secretaria Especial do Esporte, é um documento talvez mais trabalhoso, mas isso o clube aprende, nós temos nos congressos e permanentemente advogados,
assim, trabalhando com os clubes, né, assessorando os clubes nessa linha. Então, de modo que eu só vejo vantagens nisso para o clube. Temos condições especiais também para o clube que tem uma única modalidade, ele tem uma isenção de 50% da sua modalidade, e uma série de benefícios que o clube adquire. Por exemplo, nós conversamos aqui de manhã vendo as piscinas, que já está assim, em fase de expansão, né? Então, se o clube tem possibilidade de escolinha que está formando atletas aqui, ele pode se candidatar a um projeto para receber um equipamento que se chama piscina. Uma piscina olímpica, que pode receber competições, que pode servir para os associados também. Isso é tudo questão de vencer aquelas etapas. Tem um início, né? Quer dizer, a gente não se transforma em engenheiro num fim de semana, a gente tem que fazer uma faculdade, tem que cumprir uma série de coisas. E qualquer profissão é assim, e qualquer processo é assim. A porta de entrada é se vincular ao CBC, participar dos campeonatos, né? E ainda mais no nosso país, né, que continental. Imagina uma equipe de judô sair de Porto Alegre para ir disputar um campeonato em Manaus, o custo disso, né? Sim. E aí a gente caía no velho patrocínio, né? Os pais que pagavam os atletas, porque o clube não tinha receita e o associado reclama, né? De que a mensalidade que ele paga para usufruir dos serviços está sendo usada para atletas de alto rendimento. Então a gente consegue eliminar esse, vamos dizer assim, até vou usar uma palavra, ranço, vamos dizer assim, não deixa de ser um ranço, né? Porque a pessoa não está bem atenta aos benefícios que traz. Então, de novo, o associado tem que saber dos benefícios que tem para a sua entidade, ele ter pelo menos uma modalidade de esporte de alto rendimento. Só vai trazer benefícios para o clube, e trazendo benefícios para o clube, quanto mais forte for o clube, melhor atendimento ele dá para o seu associado, né? É simples assim, né? Ok. Vamos, o country tá no caminho. Está no caminho, com certeza. Tá no caminho. Joia. E onde o senhor achou tempo para conseguir escrever o livro ainda? Eu vi que você já tinha participado como coautor de um capítulo de um outro livro, né? E agora lançando esse aí. Durante a minha carreira médica, eu participei de vários livros e artigos, até por questão da profissão, a gente fazia trabalhos científicos, né? E vários capítulos. Eu acabei depois dentro da pediatria. Eu fiz uma especialização em medicina do adolescente, que isso começou a ficar muito forte a partir dos anos 90, porque o adolescente era terra de ninguém, né? Ele era grande para ir no pediatra e o clínico geral não mandava de volta. Chegava naquela parte de 13, 14 anos, a própria criança, eu não quero ir no pediatra, não sou mais criança. E o clínico geral olhava, não, isso aí é do pediatra, não atendo criança. Então, fiz essa especialização em medicina do adolescente. E aí eu comecei a ter mais oportunidade de escrever em livros técnicos. Mas eu sempre tive uma vontade assim de escrever sobre a minha trajetória, as coisas que eu aprendi, especialmente no mundo de clubes, né? E então, a partir daí, eu resolvi escrever. Foram, assim, 3 anos, né? Eu escrevia um pouco, às vezes a gente estava em casa e a minha mulher, tu já está aí escrevendo? Quem que está fazendo aí? Né? Não, deixa aqui, me deixa quietinho aqui, que agora me deu uma inspiração aqui, eu tenho que escrever isso aqui. Né? E fui fazendo e consegui terminar agora esse ano, né? E tem várias experiências ali, né? Em que eu procuro trazer conceitos teóricos básicos de gestão e de liderança associados às experiências que eu tive, tanto na vida médica como na vida de clubes, né? Então foi assim que ele nasceu, né? Sim. Então tem várias histórias aí, todas que contam um pedacinho de cada, né? E o prefácio, nada mais do que o iatista Lars Gravel. O prefácio eu tive a felicidade, né? Privilégio, isso é um privilégio de poucos, né? Mas eu tive a felicidade de trabalhar o Lars Gravel no início do CBC. Eu era, na época, vice-presidente de formação e ele era o nosso superintendente técnico. Ele trabalhava diretamente comigo e ele ficou encarregado, ele teve a missão de nos ajudar pelo seu conhecimento e pela sua trajetória de vida, não fazer essa distribuição desses recursos, como estabelecer critérios para fazer como a gente ia descentralizar esses recursos. Então, ali surgiu uma admiração, eu já tinha uma admiração muito grande por ele, como atleta, pela sua história de vida, à distância, mas conhecendo ele, assim, na intimidade, digamos assim, de conviver junto no trabalho, admirei muito mais a pessoa do que o próprio atleta, né? É uma pessoa fantástica, né? E quando eu falei que escrever isso, né, ele prontamente disse, não, eu
faço o prefácio, sim, né? E aí foi essa felicidade, uma pessoa ligada ao meio, né, que me deu essa chancela, e eu me considero um privilegiado por ter tido a honra de ter meu livro prefaciado por nada menos que Lars Grael. Né? E o livro hoje, eu estou lendo o livro, Sim. ele fala um pouco sobre a liderança, Sim. você conta algumas histórias lá dentro, e hoje só um líder, uma pessoa hoje, um gestor, uma pessoa que tem uma equipe que para ler ou serve para todo mundo? Olha, se a gente for no Google e colocar conceito de liderança, vai aparecer literalmente milhares de definições. Mas a mais genérica, assim, que eu pude encontrar é de que o líder é uma pessoa que influencia outras. Então, não precisa ter um cargo. O líder não depende de posto, de cargo, de autoridade, não depende disso. Uma pessoa que, pelo seu pensamento, pela sua visão, pelo seu conhecimento e pelo seu exemplo, principalmente, influencia outras, é um líder. Então, isso serve para todo mundo. Nós estamos influenciando pessoas na nossa vida a toda época. E eu me dei conta que, muitas vezes, a gente está em condições de liderança, não se dá conta disso, que influencia pessoas, e não se dá conta do comportamento da gente, né? Isso a gente faz em casa, na família mesmo. Eu dizia que, quando médico e adolescente, era comum o tipo de reação, eu usava assim muito de analogia para falar com os pais, e então é aquela história, quem tem filho já deve ter feito isso alguma vez na vida, chegar para um filho e dizer assim, no meu tempo não tinha isso, não tinha isso, não tinha aquilo, eu não tinha computador, eu não tinha celular, eu tinha que estudar. Esse é o que o pai diz para um filho. Por outro lado, o pai sempre ouve uma frase que todo adolescente um dia vai dizer para o pai: todo mundo tem isso, pai, só eu que não. Todo mundo vai lá naquela festa, todo mundo tem um celular, só eu que não tenho. Então, as duas coisas são meio exageradas, cada um defendendo o seu, né? E, normalmente, o pai ou a mãe trabalham assim, vamos usar uma situação bem prática, nós estamos numa conversa bem informal, né? Então, imagine, você que está nos assistindo, a situação que o seu filho chega em casa e você está lendo o jornal ali, esperando as notícias do dia, e o filho diz assim: ó, pai, aqui está o meu boletim, eu fui mal em matemática. Eu falo, matemática é um trauma meu de infância. E aí ele olha assim, 5 em matemática. Ele para de dizer, o quê? 5 em matemática? Aí vem no meu tempo eu não tinha aula particular, porque tu tem tudo, tu tem aula particular, eu te dou todo o recurso e tu me tira 5 em matemática. E ele ouve aquela missa, como eu digo, né? Normalmente, quando é o contrário, a missa não é a mesma, e deveria ser. Então, imagina a cena agora, a menina chega em casa e diz, ó, pai, aqui, ó, tirei 10 em inglês, ganhei uma bolsa. E ele faz assim, legal. E continua lendo o jornal. Então, tem que fazer a mesma missa, gente. Larga o jornal. Que bom, minha filha, tu ganhasse a bolsa, agora tu vai poder ir para os Estados Unidos, que tu queria ir. Que legal, vem cá, valeu a pena tu te esforçar, viu? E a gente não faz isso. Então, transportando isso para o mundo corporativo, é a história da menininha aquela, que eu acho que agora é oportuno contar, que vocês vão entender. Uma tarde, eu chegando a Sojipa, final de tarde, entrando no clube, na época da presidência, eu avistei, assim, ao longe, caminhando no pátio, a mãe com uma menina de 3 anos, com um abrigo, naquela saída de banho, e eu logo vi que era a Letícia, minha paciente desde o nascimento. E eu já me preparei para, como eu sempre faço, se cumprimento primeiro a criança, sempre depois a mãe, né? Porque o meu artista principal para mim sempre foi a criança, né? E eu já me preparei, vou lá brincar com a Letícia. E à medida que eles se aproximavam, eu notei que a mãe a criança primeiro começou a chorar, um choro assim cada vez mais intenso. E a mãe, quanto mais a criança chorava, mais ria. E chegou ao ponto, quando eles se aproximaram, a Letícia chegou a se esconder atrás da mãe, agarrada na roupa da mãe. E a mãe não parava de rir. Eu disse, mas o que foi? O que aconteceu com a Letícia? E a mãe, quase sem parar de rir, disse, o senhor não vai acreditar, doutor. A gente estava na piscina e eu disse para ela, vamos embora, bota o abrigo e vamos sair. E ela não queria botar. Eu insisti, bota o abrigo. E ela não queria. Aí eu disse assim, bota já esse abrigo, senão eu vou chamar o doutor Fernando e ele vai te dar uma injeção. E aí ela colocou o abrigo e o senhor aparece agora, né? Veja que situação.
E aquilo, claro, não foi na hora ali, ainda fiz as pazes com a Letícia, ainda ganhei um beijinho de despedida, tudo certo. Adverti a mãe, olha, não faz isso, né? A gente sempre, né? Isso não é bom ameaçar, né? E aí eu comecei a pensar, né? Depois, mais tarde, tive esse insight. Quantas vezes, né? Nós, assim, como na condição de liderados, a gente faz tudo o que foi solicitado, tu faz o relatório no tempo certo, entrega para o teu chefe, né? Eu chamo de chefe, nem de líder, e ele simplesmente, tá bom, não fala nada, e às vezes até além de não falar nada, ainda diz, mas não está muito bom isso aqui, então tu além de, faz tudo que foi solicitado e ainda é ameaçado pela injeção, né? Então eu transportei isso para a liderança, né? Então, o líder ele tem que conquistar os seus seguidores não pela autoridade, ou pelo cargo, ou pelo medo, porque autoridade e medo gera obediência, mas não gera comprometimento. Então, o líder tem que ter o papel de influenciar, inspirar aquela pessoa a fazer com que ela goste de fazer aquilo, inspirar essa pessoa para ela fazer de bom grado. Então, a partir daí começa o desenvolvimento então do livro, nessas várias situações que eu tive, né, que vão determinando essas atitudes, que eu assim chamei. Eu pensei muito em que nome que eu ia dar, atitude ou competência. E pensei, mas que competências é uma coisa que tu aprende, né? Uma habilidade. E atitude leva mais para comportamento. E eu penso que uma atitude, se ela se tornar com o tempo, ela se transforma num hábito. E esse hábito, com o tempo, ele é incorporado à tua personalidade. Então, se tu procura numa situação de estresse manter a calma, aquilo é uma atitude, vou me manter calmo. Com o tempo, aquilo passa a ser um hábito. Né? Pô, aconteceu de novo, vou ficar calmo. Né? Tu te programa, né? No trânsito, vamos pensar no trânsito. O cara te pede, blá, 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 aquela xingação. Né? Pô, mas para que eu vou fazer isso? Vou me controlar. Aconteceu a próxima, não vou reclamar nada. Deixa o cara passar, sei lá o problema que o cara tem na vida. Né? Aí aquilo passa a ser uma atitude, repetidamente se transforma num hábito e é incorporada à tua personalidade. Então, essas 5 atitudes que eu coloquei são mais ou menos coisas comuns que deveriam ser de todas as pessoas. Isso vale para um líder, vale para uma pessoa que trabalha com outro funcionário, para qualquer pessoa que influencia a outra, né? No sentido de que aquilo se transforme e passe a ser uma pessoa melhor e aí ser o líder que todos gostariam de seguir, que é a frase que eu utilizo muito, né? Seja o líder que todos gostariam de seguir, né? Sim. E ainda tem gente falando que para ser líder precisa ter um dom, né? Ter dom. A pessoa nasce com aquele dom, então ela vai ser líder, né? Aí eu uso, vamos dizer assim, a analogia do esporte. Tem pessoas que já nascem com um tipo físico específico para salto em distância, perna longa, longilíneo e tal, e tem um dom. Mas se ele não desenvolver aquele dom, não vale para nada o dom. O dom é um ponto de partida. Então, isso vale para o esporte e vale para a vida. Evidentemente, tem grandes líderes mundiais que nasceram com esse dom. Mas, como diz um autor americano, os líderes natos são tão poucos que não são suficientes para a liderança que a gente precisa em todo mundo. Então, é preciso aprender. Então, a liderança ela é difícil de ser ensinada. A gente não se transforma em líder lendo assim, se tu ler a página 47 do livro do Dr. Fernando, tu vai ser um líder. Não é assim. Mas o conhecimento é o ponto de partida. Agora, não existe nada mais inútil, isso vale para tudo na vida, não existe nada mais inútil do que conhecimento não aplicado. Então, tem que ser aplicado. Né? Então, tu te transforma numa pessoa melhor. Então, a liderança, apesar de ser difícil de ser ensinada, ela pode ser aprendida, porque são características muito mais de comportamento do que habilidades. Né? O líder, quando se fala assim, o que é um bom líder para ti? As primeiras coisas que tu vai pensar, não é assim se o cara sabe fazer bem uma tabela Excel, se ele domina a contabilidade, isso faz parte, tem que saber. Mas a gente vai pensar, mas ele tem visão, ele consegue me inspirar, mostra uma visão de futuro, ele faz com que eu acorde de manhã assim, né, certo? Hoje eu vou lá para a minha escolinha de natação, eu tenho 20 alunos novos, que legal, hoje eu vou transformar a vida daquelas pessoas, né? Então, isso é o porquê que tu faz isso, por que tu acorda de manhã? Então, tu está inspirado para isso. Agora, imagina assim, poxa, hoje eu vou ter que ir lá para o clube, vou ter que ficar lá dando aula, vou ganhar 200 mil reais para fazer isso. Hipoteticamente, né? Assim, mas sabe, eu já ganhei tantas vezes 200 mil reais, não vou mais fazer isso. Porque o dinheiro é importante quando não se tem, né? Quando tu começa a ter, tu já tem coisas que tu não faz. Então, tu sente que tu está no teu trabalho certo
quando tu pensa assim, eu continuaria fazendo isso se eu tirasse, não dependesse mais de dinheiro. Tirei na loteria uma mega sena, eu continuaria indo para o clube dar minhas aulas de natação? Se a resposta for sim, tu está fazendo a coisa certa, tu está fazendo o que tu nasceu para fazer. Isso é a melhor coisa que tem, né? Sim. Que a gente tem duas datas fundamentais na tua vida, é quando tu nasce e quando tu descobre para que tu está aí no mundo, né? Então, essas atitudes são para isso, tu vai descobrir o teu propósito, por que tu faz o que tu faz, e se transformar numa pessoa melhor, e isso é contagioso, né? Acreditem no médico, é contagioso esse comportamento, as pessoas ao teu redor ficarão melhores, e a gente vai se transformar no líder que todos gostariam de seguir, né? Peguei uma frase aqui. Liderar não é impor, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. É o que você acabou de falar. É isso, exatamente. É exatamente isso, né? Então, a gente tem que arrumar tempo para fazer. Uma outra frase que eu gosto muito, assim, mas como é que tu conseguiu ser médico, pediatra? A gente conversava, muitas vezes eu estava numa festa na Sojipa e tinha que sair, tinha um pager, depois do celular, na época do BIP, para fazer um atendimento. Eu sempre trabalhei com um atendimento em recém-nascido, então, em sala de parto. Então, eu dizia, como é que tu arruma tempo para tudo? Aí, eu lembro de uma frase que diz assim, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente arruma uma maneira de fazer. Quando tu não quer fazer a coisa, tu arruma uma desculpa para não fazer. E é a pura verdade, porque não tenho tempo. Todos nós temos 24 horas, né? Não conheço ninguém que tenha um dia de 25, nenhum menos afortunado que tenha um dia só de 18 horas. Então, todos nós temos essa quantidade. O que a gente arruma uma maneira de fazer, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arruma uma maneira de fazer. Quando a gente não está motivado suficientemente, a gente arruma uma desculpa, né? E aí aquela, não estudei porque meu pai não tinha condições, eu não pude fazer faculdade por isso, eu não fiz tal curso de especialização porque não tinha tempo. Então, a gente arruma uma desculpa, né? Sim. E é isso que a gente quer, transformar as pessoas em pessoas melhores e, se possível, em líderes. Mas, pontualmente, é um mito de que liderança é um dom. Ela pode ser aprendida como qualquer habilidade. Basta a pessoa internalizar esses conceitos, essas atitudes, passar aquilo de atitude para hábito e de hábito incorporar o seu caráter, e aí a pessoa vai ser o líder, né? É só ter vontade, né? O nosso clube aqui, agora no dia 1º de dezembro, ele completou 60 anos. Nós estamos terminando o nosso CountryCast. Já agradeço, né, a sua participação. Queria que você deixasse um recado para os nossos associados. A gente conseguiu andar pelo clube, né? Você conheceu aí tudo. Sim, eu tive uma visão panorâmica do clube de vocês, suficiente para dizer que um clube de 60 anos, se fosse um ser humano, estava engatinhando. Daqui a pouco ele vai começar a levantar e caminhar. Isso para 60 anos para um clube não é nada. E o nível de avanço que eu vejo em vocês, tem clubes com muito mais idade que não tem. O número de sócios, as instalações que vocês têm. Então, eu me dirijo a cada um de vocês associados, continuem apoiando o clube de vocês e tenham a certeza de que essas modificações, o clube que tem um esporte de alto rendimento, como vocês têm agora o voleibol, além de fortalecer e dar orgulho a cada um de vocês de pertencer, né? Cada um de vocês tem que ter orgulho. Eu sou associado do clube do country, né? Então, isso é uma sensação de pertencimento e de orgulho que vocês devem ter. Então, eu digo, apoiem a diretoria de vocês, invistam no esporte, porque o esporte, os benefícios que traz para o clube, vão reverter todos para vocês, né? Se vocês sonharem, vocês poderão ter uma piscina olímpica em breve, justamente porque vocês têm atletas de alto desempenho. Vocês vão ter quadras melhores para os seus lazer, para o lazer de vocês, se vocês tiverem esporte de alto rendimento. Então, a minha mensagem é essa. Aproveitem o clube, vocês têm umas instalações excelentes e apoiem a diretoria e os gestores, que eles trabalham para o bem de vocês. Ok. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação. E aí, agora, o Paulo... Paulo, acho que não sei. Hoje tem pergunta, Paulo? Acho que você nem tem tanto que eu falei aqui, né? Não tem nada. Hoje. Não, tô tranquilo. Tava só de escuta de novo aqui, só adivinhando a conversa. Aprendendo. E então a gente encerra aqui, lembrando o nosso patrocinador, o Sport Bar, restaurante e lanchonete do Country Club. E quando estiver aqui,
Vem saborear os nossos petiscos, tomar uma cerveja. E lembrando que aos finais de semana a gente tem o buffet por quilo. Restaurante e lanchonete, o Sport Bar. Isso aí. Obrigado e até um próximo CountryCast.